Muito bem, gente. Olá, tudo bom? Que Deus abençoe vocês de forma poderosa, de forma grande. E vamos a mais uma oração do fim, né? Eu tenho tido algumas pessoas que têm falado conosco acerca do resultado, né, desta oração, que desde que começamos a fazer, muitas pessoas têm falado sobre as respostas que Deus tem dado, né? O fim que Deus está dando a determinadas situações. Maria Helena, bom revê-lo novamente. Olá, Maria, que Deus te abençoe, tá? Também fico feliz em lhe ver aqui com a gente, tá bom? A Neide nos cumprimentando, Deus abençoe também, tá? Maria Rosângela, Deus abençoe a sua vida. Opa, Edneide também cumprimentando a gente. Ediane, tá? Graças a Deus, tem oração, que bom. Né? Maria Lúcia, ore pela vida da cubeana, tá bom? Lúcia Inácio, tá certo, ó, vai compartilhando, muita gente já chegando e nós vamos orar, tá? Conectados pela fé, Mônica Silva, boa noite, bispo, estou aqui. Olá, conectados, Deus te abençoe, querido. Abençoe a Bahia também. Meu nome é Marla Maria da Glória, Rio de Janeiro, que bom. Tá aí. Glória a Deus. Bom te ver, meu anjo. Vanderleia. Aliás, é Vanderleia? É Vanderleia Carvalho. Olá, querida. Deus te abençoe, tá? Muito bem. Boa noite, bispa. Igreja Profeta Paulo David. Saúde da TV. Nós estamos no canal 15 em São Paulo, tá? Em rede nacional é que nós estamos apenas pelo YouTube, não é? Por isso estamos aqui nessa fé, tá? Hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que vai abençoar muito a sua vida, tá? Mas muito mesmo, muito mesmo. Então vamos ficar ligados, daqui a pouco a gente vai orar e Deus vai dar fim a determinadas situações. Falando em dar fim, nós estamos, boa noite, Porto Anderson, AND, tá? Deus abençoe, Anderson, tá? Boa noite para você também. Ana Maria também com a gente. O profeta Paulo David, boa noite, meu bispo. Que bom, tá? E Gina Barros, eis-me aqui, Senhor, perdão por tudo. Vamos continuar compartilhando, tá? Hoje, gente, eu queria que você colocasse aqui nos comentários o nome de uma pessoa que está precisando muito de oração, sabe? Deus vai trazer à sua memória, acredito, o nome de alguém que essa pessoa precisa muito, mas muito de oração, sabe? Eu não sei quem pode ser um filho, um marido, uma esposa, um irmão, uma irmã, um amigo, uma pessoa que você conheceu. Deus vai falar com você agora. Eu quero que você entre e coloque o nome da pessoa, tá?
e vamos orar para que Deus dê um fim a uma situação que está acontecendo com ela. Talvez essa pessoa seja você, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é um nome que virá à memória e você vai pôr, sabe? Vai colocar, e Deus, ele vai fazer você lembrar de alguém, tá? Vai fazer você lembrar de alguém. E na oração que vamos fazer, essa hora, Deus, ele vai abençoar você, logicamente, vai dar um fim a uma situação que está acontecendo com alguém que precisa de ajuda. Pode ser uma enfermidade, né? Pode ser um problema que essa pessoa esteja vivendo de saúde. Você vai pôr o seu nome, tá? E na oportunidade, nós vamos orar por ela, tá? Eu tenho a certeza que Deus vai abençoar. Às vezes não é nem uma pessoa, às vezes é uma situação que Deus vai trazer à sua memória. Por exemplo, uma causa na justiça, sabe, que você tem uma situação para ser resolvida por um documento, tá? Algo que está meio que travado, Deus tem que botar um fim nisso. Queridos, enquanto a gente vai compartilhando e vai deixando também o like, isso abençoa o canal, não esquece, é só apertar esse símbolozinho assim de joia e você abençoou. Por quê? Para que o YouTube mande para outras pessoas e abençoe elas também. Então nós temos aí várias pessoas conosco, você vai colocando. Bom, gente, eu queria hoje, antes da gente orar, falar sobre Mateus 18. Mateus 18, 21. Tá? Você sabe o que está escrito lá? Em Mateus 18, 21? Deus vai falar com você. Olha, São Luís do Maranhão, Lene, vem para São Luís, bispo. Ah, gente, eu estou com a vontade de realmente ir em São Luís há muito tempo. Mas Deus vai dar essa oportunidade. Esse ano ainda vai dar, tá? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai dar, tá? Então, vamos lá. Mateus 18. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Vamos dar uma... Vocês gostam dessa... Vem para Araxá, Minas Gerais, que bênção. Ah, boa noite, Bispo Luciano, ore pelo meu neto Guilherme. Tá aí, ó, vai colocando os nomes, tá? Eu vou em Araxá. Vem para Porto Velho, Raimundo Brito. Ô, Raimundo. Porto Velho também é um lugar, Rondônia, né? Que eu tô, sabe, esse ano eu pretendo bem mesmo estar em alguns lugares. Vem no Pará, em Redenção, Bispa Maria. Ô, Maria, que Deus abençoe você. Vem para Curitiba, Construtora Oliveira. Juvenal da Malta precisa de oração. Juvenal, vamos orar por você. Pernambuco, te aguarda, Bispo Luciana Ranúzia, tá? É Mateus 18, tá? Abra lá. O versículo é o 21. Tá? Vamos lá? Vamos meditar um pouco na palavra? Senhor, fala comigo. A Laís está pedindo para Deus falar com ela. Que bom, Laís. Vai falar, acredito eu. Raimunda, pedindo oração pela Raimunda, tá bom? Quando Deus proverá, bispo. William Neto precisa de oração lá na Bahia. Maria Raimunda. Isabel de Jesus, Gidalva, José Menezes está pedindo, e a Isabel de Jesus também. Bispo Luciano, a janta já está pronta, fiz músculo. Kátia, não faz isso. Olha, isso é maldade, hein? Gente, um músculo,
Eu não sei como é que ela fez, se ela fez na panela de pressão e tal, mas é bom, não é, gente? Meu Deus do céu. Vamos alimentar da palavra de Deus. Tá bom, gente. Vamos ouvir a palavra agora, enquanto você vai compartilhando com muita gente. Glória a Deus, que bom, gente. Vamos lá? Meu nome é Eva da Silva, manda o Deus proverá. Tá bom, vou mandar sim, tá? Eu fiz na panela de pressão. Meu Deus do céu. Olha, se você for de São Paulo uma hora dessa, né, compartilha com o bispo, né? Não custa nada, vai lá no santuário, tá bom? Deus te abençoe, querida, e uma boa refeição da noite aí com a família. Ai, ai. Bispo, você é muito amado. Genildes Lopes, obrigado, tá, Genildes? Que Deus abençoe, fico muito feliz toda vez que vocês falam isso, no meu coração fica alegre. Ó, sou a Joelma da Suíça. Oi, Joelma. Como é que tá aí na Suíça? Tá frio, tá calor, hein? Tá nevando? Como é que tá aí? Deus abençoe, Joelma. É o mundo todo na fé com a gente, que bacana. Vamos compartilhando na fé, tá? Sou daqui de Osasco. Ah, não, Kátia. Você é de Osasco, que não vai levar para mim um pedaço desse músculo assado. Ah, não. Imperdoável. Perdoável. Amanhã, sexta-feira, você podia ir lá levar um bispo daqui, um pedacinho só. Hein, Kátia? Não é, pessoal? Não podia compartilhar com o bispo? Acre, capital, Rio Branco. Tá quente lá no Acre, que bom. Santa Ceia, domingo, hein? Tá? Na Celso Garcia, o bispo Eurico tá aqui lembrando. Realmente, gente, do domingo agora. Olha, lá na sede do Brás, tem um grande canteiro, sabe? Aonde está sendo regado com óleo ungido todos os pedidos que estão sendo plantados lá. Que bênção, gente. Que bênção. Deus, ele disse assim, eu dou semente a quem semeia. Então nós vamos ter a Santa Ceia do Semeador. Domingo agora, 7 da manhã, eu vou estar em Santo Amaro, 9 da manhã no Brás, sabe? Na fé do resultado, vai ser muito forte. Você que é de São Paulo, você que pode viajar, vem para essa Santa Ceia, vai ser muito abençoada, tá? Vamos para a palavra? Vamos lá? É o seguinte, pessoal, existe uma Portugal, a Isabel Teixeira, saudades, opa, olha aí, ó, que bacana, tá bom, Deus abençoe Portugal e todos lá na fé, né? Fala o endereço na igreja no Brás. No Brás é a Avenida Celso Garcia, tá? 380. Avenida Celso Garcia, 380. Fica na rua do Templo de Salomão. O bispo Eurico está postando aí para todo mundo, tá? Ó, a Maria falou assim, Raimunda, pode sim levar um tira-gosto para o bispo. Vou esperar, hein? Tá bom, vou esperar mesmo. Eu vou em São Paulo para te ver, viu, meu netinho? Obrigado, Vicentina. Olha, eu tô cada dia ganhando mais vó, sabe? Esses dias eu encontrei uma avó que ela falou assim, olha, eu tava... A Manuela Muniz perguntou, o senhor ainda está na Mundial? Ó, na Igreja Mundial nós não estamos mais. Hoje eu estou na Igreja Unida Deus Proverá. Mas amo todos da Mundial, né? O apóstolo, os pastores, os bispos, os obreiros, o povo lá, uma benção, tá bom? Mas a gente hoje congrega na Igreja Unida Deus Proverá aqui no Brás, na Celso Garcia 380, tá bom? Vamos lá, vamos então meditar um pouco? Vamos dar uma meditada? Olha aqui, ó. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21, nós vamos tocar num assunto agora, gente, que pouco às vezes se prega sobre isso, se fala sobre isso, tá? Mas que acredito
ele ser de muita importância, porque hoje em dia, dentro das igrejas e na vida do povo de Deus, muitas pessoas elas não têm se dado conta disso. Versículo 21 diz assim: Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Veja bem, Pedro estava questionando, perguntando a Jesus, presta muita atenção nisso, gente, acerca de perdão, perdoar. Por quê? Dado a facilidade de todos os homens, das pessoas, cometerem erros na vida, porque somos pecadores, logicamente, dava-se o caso de, muitas vezes, tá, as pessoas se sentirem ofendidas, magoadas, agredidas, traídas, machucadas, por N motivos. Então Pedro, né, alguns com razão, outros sem razão, e por aí vai. E se você observar nos nossos dias, a todo tempo acontecem coisas que podem sujar o nosso coração, que pode nos trazer uma raiva, que pode nos trazer um rancor, que pode nos trazer uma dor, né? Que pode nos trazer um mal. Compreende? Porque as pessoas, às vezes, elas falam coisas que ofendem ou machucam, ou têm atitudes, às vezes, que são rejeitadas por outras pessoas, não aceitas. Gente, nós estamos vivendo num mundo onde os erros e falhas dos homens vão acontecendo a todo tempo, a toda hora, uns com os outros. E não adianta. E só que existe um problema. É que em meio a isso, os homens, eles estão... Homens, eu estou generalizando, tá? Eles estão sendo mais aqueles que condenam do que os que perdoam. E se nós não vigiarmos, nós vamos entrar também nesse número de pessoas que hoje só sabem apontar o dedo, criticar o erro daquele ou a atitude deste, julgar o seu próximo, o seu irmão. E muitas vezes julgando de maneira como se nunca tivesse feito nada de errado na vida. E isso é importante prestar atenção, porque acontece com qualquer um. Você pode observar. Bispo Luciano, não pare de fazer as orações na janela. Não, eu não tenho parado. Algumas vezes que um bispo ou outro faz, mas a gente está sempre na oportunidade orando. Mas vamos continuar aqui no entendimento. Rio Grande do Sul te ama, obrigado, querida Sandra, tá? Você está entendendo a palavra? Ou seja, Satanás, gente, ele está entrando de forma muito sorrateira, de forma muito minuciosa, de forma muito sutil, na mente das pessoas, fazendo elas acharem que elas podem
Presta muita atenção nisso. Julgar as outras. E ninguém pode julgar ninguém. Apontar o dedo para ninguém. Por que motivo? Por que motivo, Bispo Luciano? Porque quem tem a posição de juiz é Deus. Ele, por ser perfeito, é que se intitula como juiz dos juízes. E tem o poder de julgar todas as atitudes e ações dos homens. E mesmo sendo juiz, hoje ele não exerce essa função ainda. Ele não julga nem a mim, nem a você, nem aquele, nem o outro. E por que ele não faz isso? Porque ele ainda está na posição de ser o Deus do perdão, da misericórdia, da compaixão. Preste atenção, gente. O ser humano, ele está a cada dia se tornando um ser humano pior por falta de sensibilidade ao que diz a palavra. Pedro, ele faz uma pergunta dizendo, aproximando-se, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Ele estava falando, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoá-lo? 7? 7 vezes? Presta atenção nisso, gente. Porque aqui Deus está falando sobre o coração da gente. Aqui Deus está falando sobre o estado do seu coração. Porque aquele que não perdoa, ou que não sabe perdoar, ele se torna pior do que o que cometeu erro, aos olhos de Deus. Então, quando Pedro faz essa pergunta, eu estou falando de um assunto que pouco se explora. Eu estou falando de um assunto que pouco se fala e pouco se prega também. E você vai vendo aí um monte de crente, de homens e de mulheres, tudo com o coração magoado, tudo com o coração cheio de raiva, de ódio, com o coração cheio de desejo de vingança, e se acha correto, com razão, de estar assim, de ser assim, porque tem lá seus motivos. Mas esse não é o sentimento que Deus ensinou para Pedro e, consecutivamente, nos ensina. Você vê aí um monte de crentes e homens e mulheres que se dizem de Deus, o coração pesado de ódio, de mágoa, de rancor, porque foi ofendido, porque foi ultrajado, porque foi machucado, porque foi isso, porque foi aquilo, como se Jesus não tivesse sido nada disso. Como se Jesus não tivesse passado por nada disso. Como se Jesus não fosse ofendido por ninguém, como se Jesus não fosse traído por ninguém, como se Jesus não fosse ultrajado por ninguém, como se Jesus não fosse agredido por ninguém. Infelizmente, enquanto existir demônios, diabo, enquanto existir homens que podem cometer erros que somos nós vamos ser acometidos de situações assim. Mas a diferença, ela está no estado do teu coração, na capacidade que você tem de liberar perdão. Fácil, imagino, entendo, não deve ser e não é. Perdoar, dependendo do que é ou do que acontece com você, não é? E dependendo de quem vem, mas quando você não perdoa, você se torna pior do que quem
te ofendeu, do que tem aos olhos de Deus. Você entende o que eu estou falando? E o diabo vai fazendo você acreditar que você tem toda a razão de sentir o que sente, que você tem toda a razão de conservar esse sentimento de raiva, de ódio, de desejo disso, daquilo, outro, porque você diz assim, não, mas eu fui ofendido, eu fui agredido, eu fui machucado, eu fui isso, eu fui aquilo. Tá bom. E Satanás coloca na cabeça da pessoa que ela tem o direito de guardar no coração esse determinado sentimento que é completamente mal visto pelos olhos de Deus. Mas espera aí, não é justo. A pessoa me ofendeu, eu tenho uma coisa no meu coração e Deus ainda vai ficar contra mim? Porque Deus, ele nos ensinou que é uma qualidade daquele que serve a Deus. Você está entendendo? E se você não vigiar, é você, sou eu. E aí o diabo, ele consegue... olha só, às vezes o agressor, ele acaba alcançando o perdão de Deus quando você que guardou a mágoa, o sentimento, perde. Aí tu pensa que o agressor vai para o inferno, quando na verdade você que está indo. Sem perceber. Sem perceber. Isso é muito sério, gente. E aí, observa que Jesus responde para o Pedro, versículo 22, não te digo que até 7. Ele perguntou, se alguém me agredir, ou se alguém pecar contra mim e tal, meu irmão, eu perdoo 7 vezes. Não, Jesus, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus falou assim, você tem que perdoar sempre. Porque esse foi o princípio do Senhor Jesus para a nossa salvação. Nós somos frutos de um perdão. Jesus, ele fez com que Deus nos perdoasse. E aí, observa o que fizemos. As agressões dos homens contra o Senhor Jesus, contra o próprio Deus. Entende? Então você diz assim, como irmão, tá aí o irmão que ele roga, como a irmã Maria está falando, o irmão que roga praga sobre o outro, maldição, não sei o quê. Então, ele pode fazer o que for, o que me cabe não é julgá-lo, é perdoá-lo. E se você não consegue, você tem que pedir a Deus ajuda. Senhor, me ajuda a perdoar, porque, gente, vamos lá. Quem rogou praga sobre Jesus, amaldiçoou a Jesus, chamou Jesus de demônio, todos foram perdoados. Jesus poderia dizer assim, ó, joga uma praga, joga um raio na cabeça dessa turma. Mas Jesus disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo, gente? Então, não dá para a gente sair por aí achando que somos melhores do que os outros, porque você não fez o que o outro fez, porque você não cometeu o erro que o outro cometeu. Você pode até não ter feito, mas você já cometeu os seus. E garanto que quando você cometeu algum erro, seja pequeno aos seus olhos ou grande, o que você mais desejou na sua vida era que a pessoa ou que alguém lhe perdoasse, ou o próprio Deus. Então, se eu erro todos os dias, se você erra todos os dias, ou você não erra, ou você vai dizer que você não erra? Você vai dizer que, por exemplo, você começa aqui agora, entrar aqui e... Vamos dar um exemplo, me ofender. O Bispo Luciano não presta, não presta. Tá, Bispo Luciano, isso, tá, Bispo Luciano, ok, tá bom, tranquilo. Tudo bem.
Então você está me agredindo por causa dos meus supostos erros que você conhece, ou que você desconhece, ou que você acha que tem. E você? Você erra? Hã? É uma pergunta. Sim ou não? Se você me disser assim, eu não erro, eu não peco, eu vou dizer, tá bom. Amém. Eu vou falar o quê? Você que está dizendo? Agora, se você tem consciência de que você também falha, você entende? Então, você não pode, de forma alguma, agir como se você fosse um juiz na condição de julgar alguém. Eu estou falando isso, gente, porque de forma... está acontecendo isso pelo mundo afora de forma muito constante. E muitos de Deus não estão notando isso. Estão se comportando como se fossem melhores do que os outros. E ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Hoje eu vejo aí, muitas pessoas, por meio de redes sociais, usando às vezes as redes sociais para apontar os erros ou supostos erros desses ou daqueles, vizinhos que julgam atitudes, às vezes dentro da própria família, entre amigos, colegas, e muitas vezes isso dentro da igreja. Eu estou falando, gente, de uma situação que talvez esteja te enganando e você não está percebendo. Não dá para dizer que fulano merece. Cuidado, cuidado. Quando você diz assim, esse cara merecia isso, você está dando uma sentença, você julgou e deu uma sentença ao erro de alguém, e isso você abre uma porta para alguém também dar uma sentença sobre você. Porque você também comete os seus erros. Então, se você não parar para pensar, isso vai entrando na sua vida e você vai se enchendo de razões e direitos para achar que você pode manter um sentimento de raiva, de mágoa, de ódio, ou seja lá do que for no coração, sobre alguém, como se você fosse melhor do que esse alguém ou mais de Deus do que esse alguém. Espera aí, a questão não está entre você, nem de justificar erros. A questão está de como Deus enxerga isso. Quando Pedro fez a pergunta, Jesus falou, não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava querendo dizer o seguinte, você sabe o que está acontecendo, Pedro? Tem que perdoar sempre. Tem que liberar o perdão sempre. Você está entendendo? E aí, se você observar o versículo 23 do livro de Mateus, capítulo 18, está falando o seguinte. Você está entendendo a palavra? Será que está te ajudando? Hein? Espero que sim, porque Deus estava falando isso comigo. Por isso, olha só, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, olha aí, que quis fazer contas com os seus servos. Ele está dizendo, o reino dos céus, ele é comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Presta atenção. Apresentaram a um rei um homem que devia a ele 10.000 talentos. Vamos falar de 10.000 reais, por exemplo. E não tendo ele com que pagar,
o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então o camarada chegou lá, estou devendo 10 mil para o senhor, mas eu não tenho como pagar, tá? E o rei olhou e falou assim, já que tu não tem como pagar, então eu vou vender você, sua mulher, seus filhos, todo mundo, para ser pago a dívida. Muito bem. Então, aquele servo, versículo 26, prostrando-se, se colocou de joelho, se humilhando, veja só. O reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso comigo. Paulo fala isso, chega até a ficar arrepiado. Ó. Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ou seja, ele está falando, me perdoa, que eu vou te pagar. Olha só. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha só. Quando ele se humilhou diante daquele homem, falou, me perdoa, não faz isso comigo, eu vou te pagar. O homem se moveu de compaixão e perdoou. Vai vendo. Tá bom, precisa mais me pagar, tá perdoado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Esse camarada que foi perdoado, presta atenção, ele vai embora. No meio do caminho, ele acha alguém que devia a ele. Olha só, ele devia 10 mil, aí ele pediu perdão e tal, foi perdoado, o cara não cobrou mais e tal, ele foi embora. Você está entendendo? Mas aí, esse que foi perdoado sai. Encontra alguém que deve a ele agora. Observa isso. E encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 reais. Lançando a mão dele, sufocava-o, mão no pescoço. Pegou-lhe pelo pescoço. O camarada que acabou de ser perdoado, viu o outro que devia a ele, e ele, quando viu, ele pegou no pescoço dele, sufocou e falou assim para ele, dizendo, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. O camarada tinha acabado de ser perdoado. Quando ele encontrou alguém que o ofendeu, ele pega no pescoço, enforca e diz, tu vai me pagar. Então, versículo 29, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ou seja, o que ele fez com o outro que ele devia, dobrando os joelhos, pedindo perdão, misericórdia, esse que devia a ele também fez com ele. Também pediu perdão, também se ajoelhou, também te pediu misericórdia, também falou, eu vou resolver, eu vou pagar. Então, aliás, ele, porém, não quis misericórdia. Rapaz, ele tinha acabado de ser perdoado. E quando chegou a vez dele, ele diz, eu não vou te perdoar, para o outro. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Todos homens e mulheres erram, consciente e inconscientemente, todo santo dia. A não ser que você vai me dizer, eu não, bispo. Aí é você e Deus. Mas você, eu queremos o perdão todos os dias de pessoas e do próprio Deus. Mas quando chega a sua vez de perdoar, não, mas o que fez contra mim foi muito grave. Não estamos falando aqui
de um erro muito grave ou de menos grave. Estamos falando de perdão. Olha que esse devia 10, e o que devia esse, que não perdoou, era só 100. Às vezes a gente ora muito por aquilo que a gente quer conquistar, quer obter, quer ter, mas Deus está falando com a gente sobre não perdermos, gente, a graça de Deus e nem a nossa salvação. Porque às vezes você pode estar iludido, achando que você é mais salvo do que o outro, porque o outro fez o que você não fez. E às vezes no oculto você pode ter feito coisas bem piores, só que ninguém sabe. Mas Deus sabe. E você não se arrepende. Você está entendendo? O problema é que às vezes o homem ele quer se meter em coisas que cabe só a Deus. E se complica. Então, veja só. Ele, porém, não quis, versículo 30, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele tinha acabado de ser perdoado por uma dívida grande. E quando ele se depara com alguém que devia a ele e pediu a ele a misericórdia, ele não deu, não quis perdoar e colocou ele na prisão. É assim que a gente tem visto nos dias de hoje. Pessoas que todos os dias estão vivas porque Deus tem tido misericórdia delas, mas elas não querem ter misericórdia dos outros. Todos os dias você acorda porque Deus teve misericórdia de você, porque Deus teve misericórdia de mim. Mas você está desejando o fim desse, a morte daquele, que aquele lá se dê mal, que se desgrace, porque você se sentiu ofendido, ofendida por ele ou por aquela que cometeu um erro contra você. Você comete erros contra Deus todos os dias e ele te perdoa. E o coração de Deus está sempre limpo a seu respeito. Mas você é capaz de dizer para alguém, não, esse cara, essa mulher, esse homem, aquele rapaz, aquele jovem, seja lá o que for, não, o que ele fez, o que ela fez é muito grave, eu não perdoo. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver iludido, achando que Deus está contigo. E vai ter uma surpresa. Que aquele que você não perdoou será perdoado por Deus. E você não terá o perdão e vai perder a chance da sua salvação. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam nisso. Mas é um fato. Esse camarada tinha sido perdoado. Tu tem sido perdoado a vida inteira. Olha as coisas que você já fez diante dos homens e diante de Deus. Mas você não perdoa ninguém que faça algo diante de você, ou dependendo do que se faz. E você age como se pudesse julgar. Você age como se pudesse lançar alguém na prisão, como se você não fosse alguém que também pudesse lá estar. E só não está porque Deus tem misericórdia. Versículo 33 diz assim, eu vou encerrar para a gente orar. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Pesado, hein? Pesado, hein?
não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Aqui é o que ele está falando, vem cá, tu não devia perdoar como eu também já te perdoei? E indignado, versículo 34, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Olha aí, ó. Aquele que perdoou ele lá na frente voltou e falou assim: vem cá, fiquei sabendo que eu acabei de perdoar uma dívida de 10 mil que você tinha comigo. E eu fiquei sabendo que você estava no caminho, encontrou com fulano e ele te devia 100, te pediu perdão, falou que ia pagar e você não perdoou, jogou ele na cadeia. Você não deveria ter perdoado como eu te perdoei? Tu não deveria ter misericórdia como eu tive de você? Tu não deveria? Então, o problema é esse. Tem um monte de gente que aponta o dedo, que julga, que fala, que critica, que não sei o que, não sei o que lá. Mas para um pouco para pensar. Quantas vezes você falhou aqui, ali, ou lá, ou com Deus, ou com os homens, ou com alguém, ou com você mesmo, e o que você desejou perdão e obteve, e está obtendo porque você ainda está de pé. Mas quando chega na sua vez, não, que foi muito grave, não, foi muito, eu não fulano não sei o que, fulano é isso eu não perdoo, me humilhou, me machucou, me isso, me aquilo. A questão foi, e indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Falou, então agora você vai ser atormentado, até você aprender. Tá vendo? Ele não perdoou. O que aconteceu? Não foi perdoado. Olha o que diz o versículo 35 e nós encerramos aqui. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim vos fará também meu Pai Celestial, ou seja, Deus, se você não perdoar de coração a cada um dos seus irmãos. Ou seja, não se engane, quem não sabe perdoar, não vai ser perdoado. Ah, mas eu vou, porque o pecado que eu cometi é desse tamaninho, perto daquele que cometeu um desse tamanho. Espera aí, essa é a tua ótica, é a tua maneira de enxergar. Mas não é a de Deus. Não é. E às vezes você é uma sogra que está com um rancor da nora, às vezes é uma nora que está com uma raiva da sogra, às vezes você é uma mulher que está com ódio do marido, ou o marido está com ódio da esposa, ou às vezes você é um filho que não perdoa o teu pai, que não perdoa a tua mãe, às vezes você é um irmão que não perdoa o outro do seu próprio sangue, às vezes você é até um pastor que não perdoa um líder ou uma liderança ou um outro colega de fé. Às vezes é um obreiro, às vezes você não perdoa o patrão, não perdoa um amigo, não perdoa um malfeitor. E você está se achando com toda a razão porque você é a vítima. Jesus todo o tempo foi vítima. E ele disse assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo o que eu estou falando? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, cuidado, gente, para nós não entrarmos numa onda, sabe,
de querer julgar, de querer condenar. Quem somos nós? Quando eu costumo dizer, gente, que quando Deus ele permite você ou eu termos o conhecimento do erro dos outros, ele permitiu não para você condenar, apontar o dedo, julgar ou defamar. Ele permitiu porque ele confiou que você poderia orar pela vida daquela pessoa e ele ouvir a sua oração e ajudá-la, por pior que possa parecer ser. Quando Deus permite que você tenha conhecimento de um determinado erro, de uma determinada falha, ou que você seja até mesmo agredido ou agredida, tudo bem que na hora o coração, né, se exalta, a gente fica chateado, com raiva, mas também ele diz assim, olha, você pode até se irar, você pode até ficar com raiva, mas não deixa a ira se pôr na saída do sol, ou seja, permanecer após que o sol saia. Ou seja, antes do sol ir embora, você já tem que limpar o coração. Por quê, Bispo Luciano? Porque senão o prejudicado vai ser você. Porque senão o prejudicado vai ser você. Você vê, esse homem aqui, no passado, teve misericórdia. Na hora dele, ele condenou o outro, quis acabar com a vida do outro. Olha, eu conheço tanta gente assim, que já pintou e bordou no passado, e hoje são aqueles que, quando vê o erro de alguém, são os primeiros a querer meter o pau, a julgar, a falar, a fazer e acontecer. E aí é como se Deus olhasse e falasse assim, rapaz, menina, menino, você não tem noção mesmo, né? O dia que você precisou de misericórdia e perdão, foi o primeiro a lhe dar. E agora os outros precisam da sua misericórdia e seu perdão, e você não tem para dar. Então agora você vai colher o fruto da sua falta de capacidade de perdoar. Porque eu também não me perdoo. Acabou. E aí quem pensa que está com a razão, perde toda a razão. Compreende o que eu estou falando? É um assunto pouco falado, explorado, mas que Satanás também não tem nenhum interesse que se fale disso na igreja, que se pregue acerca de perdão, sendo que o principal objetivo de Jesus na cruz foi nos dar o perdão. Então, a qualidade de um cristão está exatamente em ter no coração a capacidade de perdoar, porque não é qualquer um. Se você precisa ter Deus com você, você precisa ter o sentimento de Jesus dentro de você para poder perdoar. Senão não perdoa, gente. Senão não perdoa. Sabe? Então, a todo tempo, nós vamos viver diante de, sendo vítimas de ofensas, e vamos viver ofendendo, de um jeito ou de outro, consciente ou inconscientemente. Ele disse assim, assim vos fará também meu Pai, se no coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Quer dizer, se você não vai perdoar, porque tu se acha nesse direito, Deus está dizendo, eu também não vou te perdoar. E aí, quando tu pensa que você vai subir, você vai descer. E aquele que você estava desejando que descesse, vai subir.
Quando você pensa que Deus vai ser contigo, Deus não vai ser. E quando você pensa que Deus não vai ser com aquele que você não perdoa, Deus vai ser com ele, com ela. Você está entendendo? Então, uma certa vez, Paulo, ele chega para Jesus, para Deus, ele fala assim, poxa, Senhor, ele estava atribulado, né? Estava mesmo, assim, numa situação onde ali ele precisou muito que Deus falasse com ele. Muito mesmo. E muitas pessoas, às vezes, até questionam, né, acerca disso. É 2 Coríntios 12, 9. Eu vou falar sobre isso amanhã, mas eu vou dar um spoilerzinho hoje sobre isso. Quando Deus ele fala para Paulo o seguinte, a minha graça te basta. Você está entendendo? Ele fala isso é 2 Coríntios capítulo 12. Você vai dar uma olhada lá. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar uma olhada rápida. 2 Coríntios, tá? Segundo livro de Coríntios, capítulo 12, tá? Diz aqui, ó. Porque, versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê. Aliás, do que em mim vê ou de mim ouve. E presta atenção, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O que é isso? Alguma coisa estava acontecendo com Paulo e ele estava sendo acusado, a consciência dele, ou seja, um mensageiro de Satanás, o diabo estava acusando ele. E aquilo estava incomodando a Paulo, aquilo estava, fazendo Paulo se sentir mal por aquela acusação, que a Bíblia aqui não revela. Não sabemos o que é exatamente. E ele estava começando a ficar com a sua fé um pouco abalada, ele estava começando a ficar um pouco agredido por conta das acusações que ele recebia, como diz aqui do mensageiro de Satanás, tá? Ou seja, esbofetear, lançando no rosto dele aquilo ali, que estava batendo, lançando na cara dele aquilo ali, tá? Para que ele não se exaltasse. Então aquilo ali era como se fizesse Paulo se sentir muito mal. E isso estava atrapalhando certamente a sua fé, estava atrapalhando o trabalho dele, o ministério dele. E diz aqui, e disse, versículo 9, e disse-me, aliás, versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, tirasse aquilo dele. Ele pediu a Deus, Deus, tira isso de mim, ele estava atribulado. Mas aí disse Deus para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que Deus falou para ele, a minha graça te basta. O que é graça? Favor que você não merece. Ou seja, Paulo, o que eu estou te dando não é porque você merece, é porque eu sou misericordioso. Então, aquilo que a gente tem não é porque a gente é melhor do que os outros, pessoal. Não é porque a gente merece mais do que os outros, gente. Aquilo que você tem não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais, Não, Deus falou assim, o que você tem, você só tem por causa da minha misericórdia. Então, você não se exalte, não se ache melhor do que ninguém, não se ache mais santo do que ninguém, não se ache menos pecador do que ninguém, porque tudo que
você tem é só porque eu tenho misericórdia de você. Entendeu? Então, às vezes, o pregador se acha mais ungido que o outro, aí se acha mais santo, aí quer acusar, quer apontar dedo, e quer julgar, e quer não sei o quê, e quer, sabe? Porque se acha que às vezes ora mais, sobe mais monte, desce mais um monte, e às vezes que se veste mais santo, com mais santidade, e que isso, aquilo. Gente, quem vai julgar e vai decidir a nossa vida é Deus. E olha, garanto que muitos vão ter surpresas. Muitos que você acha que está lá no inferno, vai estar no céu primeiro que você. Isso é uma coisa de Deus. A gente às vezes quer se meter no departamento de Deus. É como se Deus dissesse, não se mete nisso aqui não, isso aqui é comigo. Não foi assim que aconteceu com Moisés? Não foi assim que se acha que aconteceu com Moisés? A irmã dele lá foi lá com o irmão, o Arão e a outra lá. Ah, Moisés, por que isso? Você não pode, tá errado e tá. E botou o dedo e acusou. Deus falou, opa, se mete nisso aí não. Não se mete nisso aí não. Se alguém tem que falar com Moisés, aqui sou eu, não é você não, porque vocês são tão pecadores quanto eles. Então cada um cuida do seu aí, entendeu? E olha lá que vocês vão acabar ficando doentes, é ele que vai ter que orar por vocês. Então, gente, hoje, peça para Deus dar um fim, sabe? Na mágoa, na raiva, no ódio, no desejo de vingança, na maldade, no que... Ou às vezes não é nada disso. Que está acabando contigo é o orgulho, é a prepotência, é o se achar melhor do que alguém. Eu, pelo menos, não fiz isso. Ah, mas tu fez outras coisas que só Deus sabe. E aí? É aquela velha história, né? Cada um, se não tem pecado, atira a primeira pedra. Se tu tiver coragem de atirar. Você está entendendo? Naquela época lá ninguém teve, né? Todo mundo largou a pedra e foi embora. Jesus falou assim, vocês não são diferentes dela, não. Todo mundo baixou a cabeça e foi embora. Eu não sou, você não é, ninguém é melhor do que nenhum outro. Acredita nisso. Deus, ele só está querendo nos salvar. Amém? A minha graça te basta. Foi o que Deus falou para Paulo. Minha graça. Tu não merece, mas eu estou te dando perdão. Fique em paz. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para Deus dar um fim nisso? Talvez você diga, bispo, Deus falou comigo. Às vezes eu guardo no coração certas coisas, às vezes eu olho, às vezes na internet, coisas que acontecem aí, e eu fico julgando, falando, lá, tá vendo, olha só. E quando Deus está dizendo, às vezes eu vejo na televisão, às vezes é na família, os amigos, uma situação que acontece, e eu acho que eu tenho que me pôr na posição de juiz, quando na verdade... Da mesma forma que Deus me perdoa, eu não estou tendo capacidade de perdoar todo dia alguém. Amém? Uma certa vez, a Karina, vamos voltar à oração de joelhos, bispo? Vamos sim, Karina, deixa Deus trabalhar e que a gente vai voltar. A Rosana Barreto falou, eu nem gosto de ver, para ser sincero. Você sabe que eu não vejo, eu não fico olhando rede social, não. Eu já, sinceramente, eu só olho que quando é uma palavra de fé para abençoar, um culto, uma oração. Agora esses negócios aí não edifica, não ajuda, não abençoa toda hora. São os mensageiros de Satanás, né? Como diz aqui o Paulo, que fica tentando escandalizar os outros. Não conversa de que está trazendo a verdade. Conversa fiada.
Temos que orar por eles também. Amém. A Eva disse, Deus falou comigo, bispo. Amém. Tá? E a Luzia está falando, boa noite, palavra abençoada, maravilhosa. Glória a Deus por isso. Tá? A Cida falou, nem gosto de ver. Vamos para frente, em nome de Jesus, Marcos. Verdade, está repreendida, é a Maria Elaine que está falando. Tá? Bispo, eu estava com saudades da Mili. Compartilhe essa live. Merece milhões. É o Ebenezer. Compartilhe, gente, porque essa pregação, acredito que pode ajudar muita gente. A Rosana Barreto está dizendo, essa pregação é poderosa, glória a Deus. Tá? Então, pode compartilhar. Palavra forte, a Maria do Carmo está falando aqui pra gente. Bom, nós vamos fazer oração agora para Deus ele colocar um fim nisso, né? E Deus ele vai dar vitória. Esses dias, pessoal, eu estava conversando com uma senhora e ela, a Karina está dizendo, eu fui na igreja em BH com o Bispo Paulo. Bacana, Karina, que Deus abençoe você, o Bispo Paulo, o povo aí de BH, tá? Em breve eu vou estar fazendo uma visita a vocês aí. Traz uma igreja para São Fidélis, no Rio de Janeiro. Sandra, palavra abençoada, caminho da política, muito bem. Edivaldo, Bispo Luciano, estive aí, cheguei hoje aqui no Maranhão. Que bênção, Edivaldo, que Deus abençoe e venha prover a sua vida aí no Maranhão. Domingo vai ter a Santa Ceia, vai ser muito forte. Vem para cá, gente, Santa Ceia do Semeador. Sabe, você vai... Eu não tenho a foto aqui, mas amanhã às 6 horas você vai ver lá o canteiro da fé. Essa palavra muito abençoada, amém. Salvador, Bahia, Rita Mota e Elaine Ramalho. Meu bispo vem para Barrocas, Bahia, Ilza. Tá bom. Rosenir, palavra de bênção. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava falando com uma senhora, isso é para a gente orar. E ela falou assim para mim, falou, bispo, posso falar uma coisa para o senhor? Aí eu falei, pode. Ela falou, é de Deus o que eu vou te dizer. Eu falei, fiquei olhando para ela. E ela disse assim, bispo, não tenha medo, nem vergonha de pedir oferta quando o senhor estiver pregando. Aí eu fiquei olhando para ela. Ela falou assim, eu vejo, bispo, as pessoas criticarem muito, não só quando o senhor, mas todos aqueles que pedem oferta. Sabe? E eu falei, mas por que a senhora está me dizendo isso? Ela disse assim, porque, bispo, é a oferta que salva as almas. Eu fiquei olhando para aquela mulher, gente, e eu fiquei espantado com o discernimento dela. Ela disse, é a oferta, bispo, é o dízimo que se entrega, quando o senhor pede, faz um desafio. É aquilo ali que salva as pessoas. Por quê? Porque todos nós, ela dizia, todos nós somos frutos de uma oferta. Ela disse, foi alguém, bispo, que nunca me viu, que não me conhecia, nem sabia que eu existia, que algum dia, sabe, rapaz, chega a ficar até arrepiado com isso aqui, gente, olha isso, que algum dia, sabe, pegou um dinheiro, pegou um dízimo, pegou um valor que algum pregador pediu e deu. E aquele dinheiro, aquela oferta, de alguma maneira, fez a palavra de Deus chegar em mim. Ou por intermédio de um panfleto, ela falou, panfleto se compra, bispo. Ou por intermédio da televisão, ela falou, televisão se paga, bispo. Ou por intermédio da rádio, rádio se paga. Ou por intermédio da internet, internet também se paga.
ou por intermédio, isso ela falando para mim, ou por intermédio, o bispo Luciano, de uma igreja que se abriu, se paga aluguel. Então, quando a palavra chegou por um desses veículos para mim, chegou por meio de uma oferta que alguém que nem me conhecia ou sabia que eu existia, teve a coragem de pegar e dar um dízimo. Então ela disse, eu fui salva por causa de uma oferta. E Satanás não quer, bispo. Ele quer intimidar os senhores pastores e bispos. Você pode ver, todas as vezes que se pede oferta, aparece alguém falando é ladrão, entrando em live, entrando nisso, criticando, e na internet falando, porque Satanás sabe que a oferta salva almas. Que a oferta ela vai levar uma fé para um hospital e vai curar alguém de um câncer, vai tirar alguém da morte, vai curar uma criança, vai libertar alguém, vai fazer um milagre acontecer. Então ela disse, tenha coragem, homem de Deus, e não se intimide, peça mesmo, e não peça pouco não, peça muito, deixem falar, porque os que falam não salvam ninguém, não são usados para curar ninguém, não são usados para libertar ninguém, mas estão sendo instrumentos de Satanás para tentar fazer a cabeça de alguns, porque o diabo sabe que se todos ofertarem, mais pessoas serão salvas nesse mundo. Não há quem seja salvo se não for por meio de uma oferta. Olha, eu saí dali, gente, conversando, aquela mulher pregou para mim. Aquela mulher pregou para mim. Acho que Deus botou ela no... Deus botou ela no meu caminho e falou, prega. Porque às vezes a gente fica assim, é tanta pancada que a gente leva, gente, por pedir oferta. Sabe? Que, sinceramente... eu também fui abençoado por um canal de TV e foi a Igreja Mundial e eu assisti você. Tá aí, a Mônica Ribeiro. Sabe? Então, gente, eu botei no meu coração uma coisa. Depois que eu ouvi isso, foi ontem, eu botei no meu coração, eu falei com Deus, olha, Deus, o Senhor me perdoa. Se em algum momento eu me senti intimidado, sabe? Por conta de pedir uma oferta e ficar se deixando levar por conta de um ou outro que critica. Porque não tem nada a ver com a vida de ninguém. Agora, tu imagina o quanto você... Bispo, olha eu conectados. Eu comecei a crer em Deus pela TV. Ainda incrédulo recebi uma benção. Olha aí. Sabe? Foi pela uma oferta. Tá aí, ó. A verdade tá aí. Então o diabo quer isso, gente. É isso. É isso. Aí, ó. Você vê, ó. Olha só. Um tal de Bruno Barbosa. Isso, gente, vamos ofertar que ele devolve 100 vezes. Aí está rindo o anticristo. Então você vê que o que essa pessoa está fazendo aqui? Você está entendendo? Ela está escarnecendo. Esse rapaz certamente não está salvo, precisa de oração. Mas ele não está salvo e ele quer que você também não esteja, porque Satanás sabe que uma oferta salva. O que eu faço com o Bruno? Eu vou orar por ele, mas na oportunidade eu vou bloqueá-lo do canal, porque ele não quer ser abençoado. Mas eu vou orar por você e todos nós. Tá bom, Bruno? Que Deus te abençoe. Você entende o que eu estou falando, gente? Sempre vai aparecer. Até porque se não aparecer, alguma coisa está errada, né? Bom, então eu falei isso para Deus. Eu falei, eu nunca vou deixar Deus me intimidar por isso. Pensem, falem o que quiserem, mas a prova, os frutos da nossa fé tá aí. Você vê os testemunhos, você vê os milagres, as mudanças de vida, você vê aí Deus fazendo. E Deus vai abençoar o Bruno, vai ter misericórdia dele, porque a gente falou de perdão agora. Não é isso? Vamos lá. Então, gente, hoje eu vou pedir a sua oferta agora. Vou mesmo. E o propósito, ele é muito nobre. Ele é muito nobre mesmo. Sabe por que motivo? Eu vou te dizer.
O propósito ele é muito nobre, porque nós colocamos no coração da igreja que nós vamos fazer um belo trabalho, vamos procurar voltar agora no programa de televisão, além de investirmos muito mais nas lives que vamos fazer pelo YouTube. E nós precisamos levantar, sabe, todos os meses para pagar 1 hora de programa, que serão 300 mil reais, pessoal. 300 mil reais. Eu coloquei no meu coração, você quer que a gente volte para a televisão? Além do YouTube, é um valor bem menor do que a gente pagava, mas que vai alcançar muita gente. Nós não podemos parar, pessoal. E se você é da fé e diz assim, bispo, eu não sou daqueles que têm muito agora, mas eu sou daqueles que mesmo com pouco eu vou contribuir, porque eu quero ver as pessoas recebendo de Deus o que eu tenho recebido. Então, a partir de hoje, eu estou lançando aqui um propósito, gente, que é um mutirão da TV da salvação. É para a gente chegar... Quantas pessoas falando, eu assisti o programa, eu assisti assim, e Deus abençoou. E Deus abençoou. Nós vamos ter que levantar 300 mil reais todo mês, gente. E vai ser só nessa conta aqui, nesse Pix aqui, ó, que é pix2@iudp.org.br. .org.br. O que nós vamos fazer? Presta atenção, nós vamos orar já já, mas a partir de hoje Deus vai contar contigo, como eu vou contar, e Deus vai honrar. Vai ser o mutirão da TV da salvação. Olha, a TV está deixando tanta gente perdida, pessoal. A internet está deixando tanta gente perdida. E tem muita gente que investe para isso acontecer. Entendeu? Muita gente que investe para isso acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar, presta atenção. Aqui, ó. São 3.000 pessoas que vão ajudar com, presta atenção, R$100. R$100. Presta atenção. R$100. E o dízimo de tudo que entrar nas mãos. R$100 e o dízimo de tudo que entrar nas mãos. Algumas pessoas, eu já comecei a falar, elas falaram, bispo, eu vou depositar R$100. Olha só, teve uma senhora que ela falou assim, eu vou fazer uma oferta de R$100 por dia. Deus me abençoou, tem me abençoado, e eu vou fazer R$100 por dia, bispo. A outra falou assim, bispo, eu vou fazer R$100 por semana. Ou seja, ela vai dar um total de R$400 por semana, olha só. E outros vão fazer R$100 por mês. Então, você vai fazer um propósito. Já começando a partir de hoje. A partir de hoje, presta atenção. Eu vou chamar agora, 300 pessoas que vai fazer agora uma oferta de R$100 já para o mutirão da TV da salvação. Bispo, não vai me fazer falta não, eu vou fazer esse Pix agora e vou ajudar. 300 pessoas que estão aqui agora. Deus vai... Aliás, feche os olhos aí. Feche os olhos, por favor, se puder. Talvez você esteja no carro, não dá. Feche os olhos aí. Deus da minha vida. Eu peço que o Senhor levante agora 300 pessoas que não são escolhidas por homens. 300 das 3.000 que vão fazer agora, meu Pai, uma oferta de R$100. Que não vai faltar, que não vai, meu Deus, trazer escassez, mas se a minha mão tem a tua bênção, quando eu disser essas duas palavras,
e essa pessoa fizer hoje, ela vai ver amanhã a providência do Senhor. Tu vai sentir no coração. As 300 que creem e fizerem amanhã, tu vai ver Deus fazer a providência chegar. Sobre o que crê, Deus proverá. E para quem eu mando, recebe. Tu vai fazer agora. Diga, Deus, eu topo o desafio. Amém. Presta atenção. Você vai agora, está aqui, ó. Pix, anota aí, 2@iudp.org.br. Se você crê que a minha palavra não cai no chão, amanhã, de hoje para amanhã, Deus vai providenciar a bênção sobre tua vida, uma vez que você providenciou hoje a bênção sobre o propósito da TV, que salva. 300 pessoas. Quem são? Você vai sentir no teu coração. Agora, teu coração vai arder, vai arrepiar algum. Deus vai te dar, vai dizer, é você. Pode fazer que eu vou prover. São 300 pessoas. pix2@iudp.org.br. Vai ser esse aqui o Pix da TV da salvação. Você vai ver, tá? Pix, você tem que escrever Pix, põe Pix2, aí põe @iudp.org.br. Você vai fazer agora, vai mandar, vai chegar aqui, como já começou a chegar, escrito Asas, Igreja Unida Deus Proverá, não está no nome de ninguém, tá? Ediane está dizendo eu recebo, então ela já faz parte dos 300, tá? Você vai ver se amanhã, quando eu fizer a live à noite, vai ter os testemunhos, tá? Gino falou, tomo posse, tá? E Gina Barros também está na fé. Você vai mandar, acabou a live, você faz agora. Eu também fui, aí ó, a Luzia, fui pela TV, que graças a Deus, com gratidão, e depois a você, bispo. Amém, que Deus abençoe. Nós vamos voltar para a TV. É 300 mil por mês. E nós vamos levantar nesse Pix aqui, nessa conta. E você vai ser um dos 300 que vai ajudar todo mês, todo dia ou toda semana. Fechado? Fechado? Então, acabou, você faz. Eu vou pegar o teu nome, que vai vir aqui escrito no Asas. Eu vou pegar o teu nome. Eu vou colocar esse nome dentro, escuta bem, do meu travesseiro. Todo dia, quando eu deitar a cabeça ali, eu vou dizer, Deus proverá sobre esses que querem salvar pessoas pela televisão. Tu vai ver, tu vai começar a ver a providência de Deus como você nunca viu. Como você nunca viu. A Gina falou fechadíssimo. E o Orlando falou 300 mil, vai chegar. Vai chegar. Toma posse. Acabou a live. Ó, acabou de chegar aqui, ó. Deixa eu ver o nome de quem. Do Conceição. Jasson. Tem salvação para teu? Lógico que tem. Lógico que tem. Eu conheço muitos que eram ateus e agora não são mais. Estão salvos. A Nildilene Soares acabou de fazer, mandou R$310. Qual o Pix? Tá aqui, ó, ô Vera. O Pix é esse aqui, ó. Anota aí. Tá? Aqui, ó. É pix2@iudp.org.br. Tá? 300 pessoas agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, o Deus que pode fazer começar, mas o Deus que pode fazer dar um fim a este ou aquele mal. E nesta hora, meu Pai, de fé, eu me junto com todos que estão nesta live da oração do fim, porque nós acreditamos, eu acredito no teu poder. São muitas as afrontas, meu Deus. São muitas as situações que se levantam diariamente para todos. Assim como o sol, ele brilha para todos e a chuva cai para todos. As lutas, as dificuldades,
As dores, enfermidades, doenças, maldições e pragas e males nesta vida também vêm a todos. Mas nem todos, meu Pai, obtêm uma fé que é capaz de combater esse mal. E o nosso propósito dessas 3.000 pessoas que vão fazer todos os meses essa doação, meu Pai, nesta conta aqui, é exatamente para que possamos chegar e ensinar essa fé a outros que não têm, que estão em casa aceitando tudo, sabe, porque acha que não tem jeito, que não acha que não tem solução, porque acha que é normal. Não é. Não é, eu sei que o Senhor tem poder para curar, para libertar, então que haja agora, meu Pai, levanta essas 300 pessoas hoje, 3.000 pelo resto dos dias, para que possamos chegar, meu Pai, no lar, na casa desta pessoa, pela internet, pela televisão, por todos os veículos de comunicação e tocar ao coração deles como tem tocado a esses, que graças a Deus já adquiriram esta fé. Então você que ora comigo agora, sabe, tem o coração magoado, chateado, revoltado, você está com raiva, com ódio, desejo de vingança, você está querendo, sabe, se vingar de alguma coisa, não perdoa, fala para Deus agora: Deus, me ajuda, tira esse sentimento maligno, demoníaco de dentro de mim, porque senão só eu serei o prejudicado, a prejudicada. Dê um fim nesse sentimento agora, e que eu possa liberar perdão de verdade, que eu possa liberar misericórdia como o Senhor libera para mim, e sobre a vida, meu Deus, de todos, e sobre a vida desta pessoa que ora agora, e sobre os 300 que estão crendo, pela minha fé, recebe, Deus proverá, recebe teu milagre agora, da cabeça aos pés, fica curado dos olhos, dessa diabetes, fica curado agora desse câncer, dessa aneurisma, desse problema no coração, fica curado agora da lepra, dessa dor na pele, essa ferida venha fechar, que essa criança saia agora da UTI, saia do coma, este homem, esta mulher, recebe aí, essa tua casa seja abençoada, teus negócios, sua vida, eu estou determinando, tem um fim sobre este mal. Diga: eu declaro fim sobre este mal. No nome de Jesus. Meu Deus, consagra estas águas. Que essas águas recebam a unção do fim. Que quando essa pessoa beber, dentro dela haja, o Senhor dê um fim a essa dor, essa enfermidade, essa doença. Você vai ficar curado hoje. Você vai se ver livre desse sentimento de mágoa, de ódio hoje. Tu vai se ver livre dessa maldição hoje. E Deus vai te abençoar. E quem beber desta água, receba. Abençoe a Santa Ceia, meu Deus, daquele que vai estar plantando, sabe? O Senhor do semeador. Todos os nomes que estão naquelas terras e pedidos dos dizimistas ofertantes. E esses que estão agora vão acabar e vão fazer seus votos. Esses R$100 vai se multiplicar e não vai faltar. E ainda amanhã o Senhor vai mostrar a tua providência para os que creram, para os que não tiveram dúvida, medo, mas que praticaram a fé. Consagra as águas de todos, no nome de Jesus. Eu declaro que haja fim ao você beber destas águas. Diga amém. Beba agora. Graças a Deus. Olha, eu declaro o fim desse inferno que você está vivendo, desse problema aí. E toma posse da grande bênção que vai chegar. Amém? Amém? Toma posse. Tá? 3.000 pessoas todos os meses vão nos ajudar. Algumas vão fazer por dia, outras vão fazer semanal, R$100, e outras vão fazer mensal. Você vai devolver o dízimo para o propósito. A TV que salva. E vai ser só nesse Pix aqui, bispo? Mas como é que faz? Hein? Porque eu
eu tenho outra conta. A conta da televisão, você doa na televisão, não tem problema. Tá? Mas aqui no canal, você vai fazer por aqui. Tá aqui, ó. pix2@iudp.org.br. Canal oficial da TV que Salva. Conta oficial da TV que Salva. Ó, mais um acabou de enviar aqui. O Lúcia acabou de fazer. Vera, todos esses nomes eu vou recolher. Eu vou colocar dentro do meu travesseiro, dos 3.000, todo santo dia. Reclinei minha cabeça, eu vou dizer, Deus proverá sobre todos que estão patrocinando a TV que Salva. Tá? Chegou mais um agora. Tá? Deus abençoe, gente. Fico por aqui, vou esperar os nomes chegarem, que eu já vou recolher hoje mesmo para a minha oração da madrugada. Tá bom? Tá bom? E Deus, ele vai te honrar. Ah, não tenha dúvida. E se você não tiver hoje, Deus vai honrar. Tá? Deus proverá. Domingo, vem para cá, para o santuário, ou na igreja mais próxima. Unida a Deus proverá que tiver. Gente, aprende uma coisa. Pode ser duro o presente, mas tudo passa. Tá bom? Deus te abençoe e amo vocês. Vó, beijo grandão no seu neto. Tá? Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Fica com Deus.